Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.ms. Eu sou Alex Figueiredo MS, na nossa nave-mãe Mídia Max, sempre trazendo para vocês esses talentos maravilhosos do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje, contextualizando a questão do nosso Janeiro Branco que passou, mas a saúde mental é sempre uma ação, é sempre uma preocupação. Nós somos o país mais ansioso do planeta. E para aliviar, nada mais, nada menos do que a gente ter operações, oficinas e principalmente a arte entrando no nosso ser. E hoje eu trouxe para vocês dois talentos e referências em áreas distintas para a gente conversar hoje. Thaís Amaral, do Instituto Vidarte, e o meu querido Fernando, que a gente está muito, Fernando Lopes, que é do Teatro do Mundo. A gente já veio outra vez aqui, conversamos sobre esse processo de saúde. Gente, mas veja bem, o teatro, Fernando, ele exerce um poder muito grande, às vezes, da pessoa poder fazer a sua cura de saúde mental. O teatro é parceiro de um monte de movimento, né? E da luta antimanicomial, o Augusto Boal já encampava aqui no Brasil esse lugar de entrar nos pacientes com o teatro, com a formação, quer dizer, com o pensamento, resolução de problemas, né? O teatro não só é um entretenimento que acalma e alivia, mas também, de alguma maneira, a gente discute, né, a si próprio, né, cara? É o homem diante do homem, né? No sentido social e psicológico, tudo, né, cara? O teatro eu acho que o teatro tinha que ser um obrigatório. Implementado, às vezes, por exemplo, dentro das escolas. Tem algumas escolas que elas implementam oficinas de teatro. Sim. Mas não são todas. Evidentemente, ela trabalha na gente as emoções mesmo. Você se fazer como representatividade, você trazer sua própria essência. E às vezes a gente tem outras oportunidades de se revisitar, na verdade, né? O Augusto Boal, de novo, citando ele diz que o mundo é um grande palco onde todos nós representamos muitos papéis, né? Então é isso. É muito importante. Está em cena. E Thaís, você que trabalha com a melhor idade, né? Você que hoje falou para mim, quantos idosos estão contigo? Hoje, incluindo as ILPIs que atendo, as instituições de longa permanência de idosos, são 76 idosos. Não, 76 idosos. E como que essa vivência lá na nossa melhor idade, porque a gente, Deus quiser, pretendo chegar nela, né? A gente trazer para esse idoso uma saúde melhor, principalmente na sua mentalidade. Às vezes, por exemplo, na maioria das vezes ele já está muito grande já para ficar em casa. Sim. Né? Já virou um elefante numa lojinha de cristal. Então ele tem que ser removido para algum lugar que às vezes pode trazer um pouco de dor nessa adaptação. E aí você trazer a arte para ele poder recuperar a sua essência. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Na realidade, são todas atividades cognitivas desenvolvidas para o idoso. Eu crio as atividades que são aplicadas para esses idosos. Alguns de forma particular, individualizada, e os outros em grupo, até para ter uma socialização entre eles, que é muito difícil com o avançar da idade, essa socialização. E com as doenças recorrentes da idade, eles acabam ficando muito mais fechados, mais reclusos no seu ambiente. E quando a gente leva eles também essas atividades, a gente observa assim, deixa de evoluir algumas doenças. Olha que massa. Sim, alguns tipos de demência a gente consegue com que ela deixe de evoluir mais rapidamente. Tipo o Alzheimer, com atividades cognitivas pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana, a gente consegue com que não evolua tanto a doença como é previsto. As próprias atividades fazem isso. Que importante isso você falar, porque é uma conquista, por exemplo. Às vezes eu estou buscando viver uma vida, minha melhor, sei lá, minha terceira idade, de uma melhor maneira, sem sofrer um etarismo muito grande. E memória é identidade, né? E você ter, às vezes, o Alzheimer controlado, caramba, prolonga muito. Hoje, por exemplo, qual que é o seu menino ou menina que tem mais idade hoje, um desses seus atendimentos? 102 anos. 102? Sim. E assim, faz de tudo? Sim. Eita ferro! Sim. Ele, até anteontem, ele estava fazendo uma atividade que ele tinha, que antigamente a gente chamava de vai e vem. Ele estava lá fazendo vai e vem, são atividades envolvendo, tinha atividade de fonoaudiologia, que a gente também aplica, de fisioterapia, as atividades motoras,
né, com motricidade fina, grossa, concentração, memorização, envolvendo música, dança, isso tudo a gente é trabalhado com ele. E ele trabalha muito bem. Olha que legal, 102 anos. É gratificante. E aí, assim, por exemplo, a autoestima também vai lá pra cima, né? Vai, porque é uma superação, né? Eles achavam que eles não conseguiam fazer. Eu tenho uma paciente que quando nós fomos atendê-la, ela tinha tido um AVC, comprometimento bilateral de membros superiores, inferiores e deglutição comprometida. E começamos a trabalhar, vai fazer 2 anos com ela, exclusivamente, e ela hoje, quando ela chega à atividade, ela mesma pega a atividade e desenvolve sozinha. Caramba! Então, para nós, foi assim, nossa, a gente fica encantada com a evolução dela. Porque é muito gratificante você ver aquele teu trabalho, sabe, ser bem desenvolvido por uma pessoa que tem um comprometimento muito grande. Nossa, que bonito. É muito bom. E, por exemplo, às vezes pra gente prevenir, qual que é a melhor idade pra gente já fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de autogestão? Sim. Quando eu terminei uma pós-graduação em gerontologia, eu estava em São Paulo conversando com uma doutora lá da USP e nós chegamos com várias pesquisas que ela estava comentando, chegamos à conclusão que a partir dos 45 anos nós já começamos a ter um déficit neurológico. Olha aí. Então, muitas vezes já há necessidade de alguma prevenção, principalmente aqueles pacientes que já têm uma doença de base. Ele já tem uma hipertensão, diabetes, um problema circulatório, uma hipercolesterolemia. Então, isso tudo acaba afetando mais ainda a parte neurológica. Olha! E aí a gente começa já a prevenir nesses tipos de pessoas que têm esse tipo de interesse. Mas, no nosso país, ainda tem um estigma muito grande. Né? Fala assim, não, 45 anos, eu estou muito jovem, para que eu vou fazer isso? Exato, você falou que eu estava pensando, 45 anos, o cara já tem que estar pensando nisso. Sim, por quê? Por si só você vai responder a minha questão. Você está aqui, daqui a pouco você... Esqueci de fazer tal coisa. Nossa, isso não acontece comigo. Não, nem com você, nem com ninguém. Acontece nunca, né? Então, claro que é normal, faz parte. Ufa, né? Graças a Deus, gente. É normal. É normal. Faz parte, mas tem alguns casos que isso evolui muito mais rápido. Olha, caramba. E muitas vezes, por uma crise hipertensiva, a gente pode ter um rompimento de um vaso cerebral, que aí evolui para um quadro de demência. Sabe que aí a gente pode trabalhar mais ainda para evitar mais perda de neurônios, perda de cognição. Nossa. Problemas das deglutições que são seríssimos. Foi o que eu sempre comento com a fonoaudióloga que trabalha junto com a gente. A gente tem que exercitar muito os músculos da garganta para evitar os engasgos. Sem querer, a pessoa está tomando banho, ela engasga. Ela está bebendo uma água, tomando um canudinho. Caramba, e aí dá sequela grande, pode até matar. Sim, justamente. E aí a gente faz o quê? Vamos fazer exercícios para poder fortalecer isso aqui, para evitar o engasgo, para poder conseguir alimentar melhor, tomar um medicamento, evitar uma tracostomia. Então isso tudo a gente tem esse tipo de prevenção. Nossa. Com outras atividades que a gente executa. Que maravilha! E por exemplo, uma das formas de você estimular a memória, e eu vou até passar pro Fernando, o teatro ele faz isso, né? Por exemplo, nas oficinas que às vezes você faz porque você também está fazendo oficina lá no teatro. Sim, começou ontem, inclusive, para adultos. Cara, o teatro é uma atividade mental, né? Física, motora, claro, mas mental, né? Psicomotricidade, né? Quer dizer, você vai, além de você estar partilhando decorando um texto, partilhando um espaço, criando junto, quer dizer, você vai estar não só exercitando a sua criatividade, mas alargando a possibilidade de você não esquecer o texto, por exemplo. Todo mundo me fala isso, mas como é que existem técnicas para decorar texto? Existem muitas técnicas para decorar texto, mas a melhor é você dormir bem, né? Você fazer exercício físico, evidentemente ler bastante, né? É interessante quando a gente aprende a ir ao teatro também, né? Quer dizer, nem só... A gente aprende a fazer teatro vendo teatro. A gente aprende a escrever lendo. Né? Quer dizer, tudo isso é um exercício. Quer dizer, eu fico pensando muito nisso, assim, como é que a gente se dê... Meu pai, por exemplo, morreu com Alzheimer
E porque eles, em determinado momento, já idoso, se aposentou, ele ficou em depressão, então ele ficava olhando para a parede, assim, muito tempo, sem saber o que fazer, então ele não ia ao teatro, não ia à praia, não ia... Não socializava mais. Então, assim, foi desistindo, né? Foi desconectando, né? Eu acho que a gente tem que se manter em atividade, não tem outro, né? O segredo da vida é estar vivo, né? Eu acho bonito você falar isso, por exemplo, tem um filme que agora vai concorrer ao Oscar, né, que é o Ainda Estou Aqui. Lá tem uma passagem que a mãe interpreta a filha, no caso a Fernanda Montenegro interpretando a Fernanda Torres, que na verdade é a personagem da Eunice Paiva, e lá ela enfrenta essa questão do Alzheimer, né? E tem uma cena icônica que ela tá lá alheia a tudo que está acontecendo ao redor dela, mas de repente ela revisita uma emoção dela ali naquele momento. Quem quiser ver, vai ver, né? Agora, se não, vai lá e compra, enfim, vai ver o seu Oscar. Mas nessa pauta que eu fico observando, o teatro, ele traz às vezes essa memória emocional que nos traz a essa realidade. A memória emotiva é uma técnica teatral, evidentemente que sim. É importante que você tenha uma conexão com o passado, para uma série de possibilidades mesmo. Eu tenho certeza de falar isso, a gente tem uma idosa em casa, né? A Helena, a avó da Helena, minha esposa. Né? Olha aí. A Helena com E e a Helena com H. A Helena com E já tem quase 90 anos de idade. E ela tá bem avançada, só que ela come ainda, ela ainda conversa baixinho, fala, dá umas reclamadas, claro, né? E de barulho, né? Muita criança também, as crianças estão gritando, não sei o que lá. Mas de vez em quando ela pergunta do marido dela. Isso aí que a gente, às vezes, alguém fala, né, a verdade, né? Aí ela dá aquela choradinha, daquela sofrida, mas geralmente a gente fala que ele foi pra fazenda. Na fazenda, daqui a pouco ele volta pra te buscar, né? Quer dizer, mas ele foi sem mim na fazenda, como assim? Eu precisava estar lá também, sabe? Então tem volta nesse lugar, né, cara? Que é muito bonito. É a memória, nós somos feitos disso, né, cara? Do passado, tudo isso tem a ver com como é que você vive, né? Como é que você encara o teu presente, né? Receba esse presente, né? Eu acho bonito você falar isso, porque às vezes as pessoas, elas tomam outro tipo de atitude, ao invés de acolher, de conviver, leva para um outro lugar, e aí que entra o desafio do Vidarte, de trazer vida a uma pessoa que às vezes ela não tem mais outra vida a não ser aquele momento ali. Né? E aí eu pergunto, por exemplo, Thaís, você que está nesse processo de trazer a pessoa para aquela nova realidade, né? E socializar para aquilo ali. Tem ferramentas para isso? Como é que eu consigo viver uma nova vida aos 90? Viver uma nova vida aos quase 100? Como é que é isso? Olha, tem. Sempre tem. Porque cada um tem a sua história. Quando nós trabalhamos com música com eles, a gente faz muito eles lembrarem a lembrança, a recordação daquele momento que aquela música trouxe. Quando nós trabalhamos com a música, a gente faz com que eles relembrem daquele momento e eles queiram vivenciar aquilo que eles já vivenciaram. Então tem algumas casas de longa permanência que isso é tão aflorado que alguns tornam-se namorados. Olha aí, menina. Namorados aos 87, aos 90 anos. Que bonitinho. É a coisa mais linda, porque você vê, a pessoa, muitas vezes já são viúvos, né? Estão naquela morada, né? E eles encontram uma pessoa na mesma condição que eles se encontram e você, não, eu preciso de um namorado, eu preciso de ter um carinho, uma palavra amiga, uma pessoa que me dê apoio, mais do que a instituição dá. Olha que porque a instituição não vai te dar tanto, ela te dá uma atenção, ela te dá o amor, mas com certa limitação. E dentro das próprias instituições também não são permitidos namoros. Então eles se rotulam namorados, né? Aquela pessoa está namorando aquele senhor. Olha. Eles se acham namorados. Você tá brincando? Mas tem DR, tem tudo? Tem DR. Não acredito. Porque alguns têm ciúme de uma colega de moradia ali, que mora na mesma instituição, tem ciúme daquela pessoa. Então tem DR. Eu não quero que você senta ali e você não conversa com fulano. Então tem DR. Nossa, que massa! Você consegue trazer a pessoa à realidade, aos momentos bons, à vida
que ele já teve no passado. Cara, que legal. E tipo assim, tem aquele amor platônico ainda, né? Eu sou o seu João, que tô apaixonado pela Maria, e ela não olha pra mim. Cara, tem tudo isso. A vida só acaba quando acaba, né? Ontem morreu a Marina Colasanti, né? Sim, brasileira maravilhosa, com 97 anos. E ela era uma mulher ativa até o final da vida, cara. Exato. Assim. E tem a ver, sim, claro, com a leitura que ela fazia, com a visão de mundo que ela tinha. Ela se considerava uma cabeça pensante, né? E isso é muito importante, né? A Beth, que é uma das atrizes da companhia da CIA Teatro do Mundo hoje, professora aposentada da Federal de literatura, é uma mulher ativa, jovem, né? Tem 75 anos, se eu não me engano. Mas a atividade dela é o que mantém ela viva. Eu acho que mantém ela viva no sentido de essência, entender, né? Que o novo é todo dia, né? Hoje sou um, amanhã sou outro. Não é possível acordar o mesmo. Né? Não se banha no mesmo rio 2 vezes. São coisas que parecem chavões, mas funciona bastante se você entender que, sim, cara, a gente está vivendo um dia novo hoje. É importante encarar a vida como sempre nova, né, cara, e tal. E a Beth tem esse lugar, né? Então, agora, tem mais ou menos 2 anos que ela está com a gente, e ela resolveu realizar um sonho de infância, né? Que é ser atriz. Ela não foi lá fazer um cursinho de teatro, ela queria ser atriz. Olha que massa. Tanto é que a gente convidou pra companhia, tá fazendo o Nelson Rodrigues agora com a gente, né? E com muita coragem, sem ter algumas limitações físicas, claro. E até fala assim, na aula, vamos caminhar no espaço, agora deita no chão. Ela vai deitando, na hora de levantar ela tem mais dificuldade, alguém vai lá ajudar. Eu falo, ajuda não. Ela vai sair do chão exatamente como ela chegou, no tempo dela. Top. Entendeu? Ela tem a autonomia dela. Claro que se ela pedir ajuda, a gente vai ajudar, evidentemente. Então, se você vê que ela está com dificuldade de fato, mas não, é só uma dificuldade que ela tem que entender. É como o meu corpo. Eu sou gordo, né, cara? Eu tenho que entender que eu sou gordo. Eu não posso. Então eu tenho o tempo de descer ao chão, levantar ao chão numa atividade física, é meu, né? E se eu ficar deixando as pessoas me ajudarem o tempo inteiro, eu vou me acomodar nesse lugar, né? Então se mantenha... Eu acho bonito você falar isso, sabe por quê? Porque, por exemplo, você também trabalha com palhaçaria, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, pô, Alex, você é palhaço. Cara, eu tenho que estudar muito para poder chegar nessa questão de ser um palhaço, né? Porque a gente, eu mexo com stand-up e tal, teatro, mas tem uma arte nisso. E você, com o seu processo de vida, hoje, como é que é o Bolonhesa para você hoje? É a tua criança interior? A palhaçaria é uma cura mais do que o teatro, né? Olha aí. Porque o palhaço, você vai é um personagem que você vai desenvolver a vida inteira. E o palhaço é aquele que reconhece as suas perdas, porque a gente nasce perdendo, né? A gente perde o tempo inteiro. E aprender a perder é a chave da vida. Né? Assim, a vida é feita de pequenas decepções, cara, às vezes grandes, né? Você vai perder amigos, vai perder parentes, vai perder cachorro, vai perder gato, vai perder amores, né? E você tem que se levantar dessas quedas e continuar. Porque é isso, né? Uma amiga minha, eu não quero mais ter um cachorro. Eu falei, cara, se você quer ter um cachorro, você sabe, você vai enterrar. O natural é que você enterre o cachorro, e eu não o contrário. Porque a vida, no máximo, é 19 anos, né? Quando chega a 19 anos, né, cara? Quer dizer, então, é importante. E a palhaçaria me ensina muito nesse lugar, né, cara? Dos meus defeitos, né? De entender as minhas fragilidades, de saber, por exemplo, rir dos meus ridículos, né? E aí isso o Bolonhesa é, sem dúvida nenhuma, o meu parceiro para entender qualquer tipo de decepção. Então, assim, E por exemplo, e para você que está trazendo o Bolonhesa para o público infantil, como que é essa conexão? Não é simplesmente você chegar lá e se maquiar para você infeliz que acha que é isso, né? Entenda mais, estuda mais sobre o processo de palhaçaria. É justamente às vezes a sua energia entrar em ressonância com a energia da criança e elas se encantam. Como é que é essa... Cara, a criança é um ser humano completo, né, cara? Assim, um exemplo que me vem falando sobre isso, que é importante, com o encontro do palhaço com a criança. Eu, por exemplo, sempre ando pela plateia antes do espetáculo, né? E aí você vai encontrar crianças com óculos. E crianças têm problemas de visão. Então ela vai usar óculos. E o óculos é um troço que você tem que aprender a usar. Nem sempre é confortável. Você vai sofrer bullying das outras crianças, etc. Então eu olho uma criança com óculos e já falo assim, olha que óculos lindo. Adorei seu óculos, eu estou de óculos também, né? Eu acho que vou comprar um óculos da cor que você comprou. Quer dizer, aí a criança fala assim, ou um sapatinho, ou uma fitinha na cabeça, ou uma coisinha que você deixa a criança entender que aquilo que parecia
é importante que você tenha a chave para encontrar, assim, você olha e fala, eu sei que isso aqui de alguma maneira está incomodando ela, né? Então, se eu conseguir dar uma revertida, às vezes erra, né? É como trabalhar no hospital, né, cara? Você vai de palhaçaria no hospital, não só para trazer a graça, né? Mas de alguma maneira você fazia a criança entender que ela tá viva, ela esquece por um período o problema que ela está resolvendo ali, né, cara? Naquele ambiente hospitalar, que é frio, né? Muitas vezes duro, frio, né, cara? Então o palhaço é muito importante a palhaçaria no ambiente. Eu não faço, eu não tenho essa capacidade, admiro muito, mas eu não tenho essa capacidade de fazer o trabalho do hospital. Eu amo de paixão os palhaços que fazem, apoio essa atividade. Eu não tenho, eu realmente. Porque é uma energia diferente, né? Você tem que se Você vai lidar com coisas difíceis, né? Com a perda. Num dia a criança está lá no telão, não está. Fato. Né? E tal. Aí lá no meu teatro, lá com a turma do Bolonhesa, esse ano faz 10 anos, né? 10 anos. A gente mais ou menos, olha, se eu chutar aqui é 100 mil espectadores, né? Nesses anos todos, né? E eu ontem, uma menina que foi fazer aula com 12 anos de idade no curso de teatro para adultos, né? A partir dos 12 anos, a mãe dela levou e falou: eu vejo você, Bolonhesa, desde quando ela era bebê lá no Bosque dos Ipês. Nossa! E ela ama teatro, ela o tempo inteiro fala que ela é palhaça, o tempo inteiro ela tá na escola, toda atividade que tem a ver com artes cênicas ela tá envolvida e tem muito a ver contigo. E quando eu vi que você estava dando oficina, eu resolvi trazer ela aqui. Foi muito bom. E eu sempre tenho esse feedback na rua, cara. Encontro na rua, Bolonhesa, caramba, eu tô com 14 anos, eu era pequenininho, eu ia lá, 10 anos já, né, cara? E tal. E assim, e a gente, não só para as crianças, mas também os adultos, né? Porque ali eu tenho uma frase que eu falo assim: não leve o seu filho ao teatro, vá com ele. Olha. Porque é diferente, você vai. A atividade já tem que ser junto, entendeu? Sim. Eu me lembro uma vez o Caruso, o ator, né, sentado com o neto no colo, no teatro no Rio de Janeiro, e aí o neto meio agitado, e ele o tempo todo olhando pra peça, interessadíssimo na peça, o neto agitado, olhava pra ele agitado. Daqui a pouco o moleque parou de ficar agitado, começou a olhar a peça também. Meu avô tá gostando, eu também tô gostando. E estavam juntos assistindo o espetáculo, rindo junto, se emocionando junto. A turma do Bolonhesa é uma palhaçaria com poesia. A gente vai fazer Romeu e Julieta agora, no próximo final de semana. Caramba, que legal. Eu não sei quando vai pro ar o espetáculo, mas enfim, já deve ter passado o Romeu e Julieta quando eu for pro ar. A gente tá sempre em cartaz lá no... mas vocês já tiveram o quê? Romeu e Julieta, o Flick, né? O Flix, que é emocionante, o do Ziraldo, escrito em 1969, que fala de diversidade, essa cor que não se encontra, e ela vai se encontrar, não vou dizer, leia o livro. Ela vai se encontrar no lugar dela, assim, fala da diversidade, das cores, né, do alinhamento das pessoas, daquilo. Eu não me encaixo nesse grupo, vou achar outro grupo. Daqui a pouco você vai encontrar o seu lugar para chamar de seu, né? Eu faço o Pequeno Príncipe, a gente faz o Dom Quixote, que é maravilhoso, que lida um pouco com essa... O Dom Quixote é um idoso que resolve, a partir depois que lê o romance de capa e espada, resolve enfrentar dragões e pelo mundo. E o Sancho Panza ali, quase um cuidador, dizendo assim: calma, não são gigantes, são moinhos de vento. Cara, e é maravilhoso o final, eu fico todo arrepiado. O Dom Quixote é dificílimo de ler, hein? Quando alguém fala assim: eu gosto de Dom Quixote, o livro... Não. O livro é barroco, é um troço maravilhoso. E a gente faz uma adaptação da criança mais simples naquele lugar da aventura desse senhor, né? O Alonso Quixano, né? Mais conhecido como Dom Quixote. E ele, no final da vida, ele tem uma lucidez, porque o Sancho Panza fala assim: olha, não são gigantes, são moinhos de vento. Eita, são moinhos de vento. Aí ele se dá conta da lucidez e fala assim: esses gigantes estão disfarçados de moinhos de vento. Ele acaba morrendo nessa... E é legal você falar isso, porque ele fez da própria vida dele a sua arte naquele momento. Exatamente. E aí, por exemplo, esse trabalhar a perda, no teatro ele tem um significado gigante. E para o teu público, por exemplo, trabalhar a perda às vezes não de si mesmo, mas a perda de alguém querido. Sim, né? Você tá convivendo, você não sabe o dia de amanhã. Sim. E como que é esse trabalho de fazer essa conscientização que o outro pode ir, mas você permanece? Olha, o lidar com a morte é muito complicado em qualquer situação. Fato. O maior problema está onde? Quando envolve o falecimento de ente muito próximo. Porque cada um tem que vivenciar seu luto.
E nem todo mundo sabe vivenciar. Por mais que você esteja numa instituição onde você sabe que várias pessoas apresentam, muitas vezes até o mesmo tipo de doença que você tem, mas outros estão com um quadro muito mais evoluído, sabe? Ele já está, a gente sabe que a hora dele está muito próxima. Sim. Você tenta fazer o quê? Não deixar com que aqueles que estão na flor da vida, que a gente considera ainda, ele fique muito próximo daquele que está no seu findar. Porque senão ele começa a se sentir muito próximo daquilo ali. Entendi. Ele fala assim, não, eu sou o próximo, eu sei que eu não estou bem. Então, a somatização de doenças, o teu psicológico, independente dele estar neurologicamente afetado, ele faz com que você comece a se automutilar, vamos dizer assim. Olha que interessante. Você quer morrer, não, eu já estou indo, a minha hora está chegando, é porque eu também tenho essa doença, eu tenho doença muito mais séria. Então a gente tem que evitar essa proximidade desse tipo de paciente que já está mais próximo do seu momento final. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu já entrevistei, por exemplo, aqui a Elisa, um beijo, Elisa Montes, e ela tem uma consciência de vida muito importante. Ela tem um câncer metastático e mesmo assim ela vive a vida e já está remissivo o processo metastático dela, né? Às vezes, por exemplo, o que você acabou de falar, olha, às vezes eu estou numa condição difícil aqui, estou com uma doença degenerativa muito grave e o outro chega com mais energia, às vezes ele também vai perdendo mais rápido, às vezes vai antes do que aquele que já estava mais debilitado. E tem como a gente filtrar isso? Você como uma profissional nessa área? Filtrar é mais difícil. É? Porque a gente não consegue penetrar na cabeça de cada um. Olha aí, cara. O psicológico é muito difícil a gente tentar trabalhar isso. A gente tenta aliviar as situações. Entendi. Por exemplo, nós tivemos um dos moradores que veio a óbito tem um mês atrás, né? E nessa semana faleceu 8 de uma vez. Agora você imagina, numa instituição onde faleceram 8. Então a gente tem que levar alegria. Vamos levar alegria para eles não lembrarem daquele colega que não está mais ali do lado. Caramba, olha. Vamos levar como? Vamos levar com atividade mais alegre, vamos levar com música. A palhaçaria. Isso aí, exato. Vamos levar dança, música, sabe? O jogo, o artesanato. Cara, que coisa. Tudo tem que ser muito bem pensado. E essas ferramentas de jogos tuas, são vocês mesmos que produzem? Eu produzo todas as atividades do Espaço Vidarte. Caraca! Eu crio, eu não compro nada, porque tudo é vendido. O meu é tudo feito manualmente. Caramba! Todos. Então quer dizer que além de você ser profissional na área de tratar, também eu tenho um talentozinho aí de artesã, de artista, porque para você poder fazer alguns jogos, por exemplo, aqueles jogos com as bolas, com origami, sei lá, então fazer as montagens de quebra-cabeça, vocês mesmo que produzem? Sim, eu produzo tudo. Eu só É brasileira, meu amigo. Põe a mão na massa mesmo. É bem isso aí. É importado das minhas mãos. Sim. Claro, algumas peças eu tenho que mandar fazer, tudo pra gente finalizar, pra conseguir o resultado que eu quero, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, muita coisa a gente facilita, né? Hoje a gente tem plastificadora, tem seladora, então as coisas vão ajudando, né? A tecnologia ajuda. Ajuda, alguma coisa ajuda, né? Então isso facilita. Mas eu uso muito, até alguns materiais para alguns pacientes que já perderam muita sensibilidade, eu começo a utilizar. Então a gente usa o quê? O feltro, usa o EVA, usa o isopor, usa a madeira, o papelão, para eles poderem sentir. Muitas vezes nós entramos em épocas mais festivas no Brasil. O Brasil é um país muito festivo, né? Agora vem carnaval, aí festa junina. Justamente. Então, carnaval, nós temos atividade para o carnaval. Tem música, tem atividade que eles vão desenvolver com concentração, com motricidade, com tudo no carnaval. A mesma época, na época de São João, época da Semana da Pátria, Dia das Crianças, Natal, todas são também temáticas. E deixa eu te perguntar, esse lance de você trazer essa vida, né? Porque o que eu vejo é justamente esse sentido. O teu cliente, o teu paciente está na melhor idade e às vezes ele tem que ressignificar a vida para viver essa vida. Sim. Nesses momentos de festa, eles se libertam mesmo? Eles interagem? Não.
amam. Não tem um rabugento que fica lá. Mas sempre tem um rabugento. Você tá brincando? Sim, mas o rabugento, e na hora quando ele percebe que os outros estão interagindo, ele também se interage. Uma vez, meu pai hoje tem 85 anos. Caramba. E ele era da aeronáutica, músico da aeronáutica. E eu levei uma vez numa casa dessas, numa ILPI, uma casa de longa permanência idosa. Foi uma festa para esses idosos. Meu pai toca trombone. Caramba! Então, se foi uma alegria muito grande. A música faz, né? E o rabugento, claro, estava lá. Muito rabugento. Eu conhecia muito antes dele ir para casa. Entendi. Né? E aí, quando eu o vi lá, eu falei, nossa, ele aqui, né? Ele tão mal-humorado. Mas ele se soltou, ele cantou. Quando viu, só faltou dançar. Nossa, que coisa! E aí eu pergunto, por exemplo, existe um tempo de permanência desse idoso? Porque, por exemplo, longa permanência. Tem idoso que às vezes já está lá mais de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Sim. É? Sim. Por exemplo, agora tem uma idosa que não está participando mais por conta que ela teve um AVC, o comprometimento foi muito sério. Mas ela é filha de jogador. Deixou a mãe lá e ele não foi com a família visitar. Nossa! Ela já está na casa há 12 anos. 12 anos. Então, quer dizer, então, às vezes você que está aí vivenciando o seu momento, então de família, enfim, buscando entender melhor essa questão da melhor-idade, porque eu acho que a gente tem que acabar um pouco desse preconceito com o idoso. O idoso teve uma história, tem uma vida, tem experiência para compartilhar, tem muita energia, às vezes até mais do que a gente. E como que é essa questão da cultura do idoso? Existe avanço já aqui no Brasil? A gente já está conseguindo entender que, poxa, o idoso ele pode ter uma saúde mental às vezes melhor até que muitos jovens, ou até de pessoas da minha idade que está mais para lá do que para cá, né? Como dizer, o processo, né? Olha, o nosso país ele é muito lento para essa situação. Eu ano passado estive num congresso em São Paulo e aí eu achei que São Paulo, por ser hoje, só faltou ser a capital do país, mas São Paulo é uma outra realidade, completamente distante da nossa. Então eu achei que São Paulo fosse estar muito mais evoluído nesse tipo de atividade. E não. Olha. Não. Eu conheci várias colegas que trabalham, que são gerontólogas também, mas estão na mesma condição que eu. Até eu fui muito surpreendida no momento, porque o que eu faço aqui, alguns não fazem em São Paulo. Foi quando essa doutora me chamou e falou, não, você tem que vir pra cá. Você sai de lá, vem pra cá que eu tô esperando você, pra você trabalhar comigo, a gente fazer um doutorado, implantar alguma coisa nova aqui na USP, vamos fazer alguma coisa. Porque o que eu faço aqui, ainda não tem aqui. Caramba! Me explica isso, eu não entendi agora, buguei minha cabeça. O que você faz aqui ainda não tem aqui? Sim, tipo, não chegou para as pessoas aprenderem? Como é que é isso? O que acontece é o seguinte, nós temos, graças a Deus, vários profissionais que ajudam as instituições de longa permanência. Tá. Tem as nutricionistas, enfermeiras, os gerentes, as administradoras, os fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais. Mas eles não têm isso implantado como uma rotina fixa para dentro dessas casas. Olha, caramba. Ele vai lá, aparece um grupo, vai lá e leva uma dança para ele. Foi lá, fez a dança, acabou, foi embora. Entendi. Entendeu? Então, o que eu acho que fez com que essas pessoas que moram nessas casas não tenham o seu quadro demencial avançado? Justamente por conta desse atendimento que a gente faz, individualizado, personalizado, socializado com eles. Olha que bonito. Porque a visão que eu tenho que a gente tem que ter, levar para eles, é o que o Wellness fala, né? Um bem-estar social, bem-estar mental, físico, psicológico, financeiro também. Olha. Por quê? A partir daquela atividade que muitas vezes você está levando lá, ela relembra que ela fazia isso anteriormente. Olha, que bonitinho. E ela volta muitas vezes a fazer, a confeccionar aquilo que ela já confeccionou há muitos anos, que foi a renda dela. Caramba. E ela começa a ensinar o outro. Isso é muito bonito. Nós atendemos uma casa onde uma das moradoras era costureira e uma fazia crochê.
E aí ela virou assim pra mim, eu levei um dia uma atividade que ela tinha que fazer uma costura. Que bonito. E aí ela virou assim pra mim, mas isso aqui eu fiz a minha vida inteira. Aí o outro falou assim, eu não sei fazer, eu vou te ensinar agora. Olha essa troca de experiência, então acontece. Caramba, que legal, que bonito. A socialização é incrível. E um vai crescendo com o outro. Justamente. E fazendo o outro crescer. E isso eu acho que é fascinante quando a gente entende o que é uma comunidade, né? A gente estar juntos. E às vezes, por exemplo, a comunidade do teatro, ela sofre muito ainda preconceitos porque as pessoas não se colocam nessa comunidade. Fernando, o que é o teatro do mundo? Porque eu sei que você tem essa visão extremamente comunitária. Conta pra gente, reforce esse contexto do teatro do mundo. Por isso que é teatro do mundo, é você ir lá e conhecer o projeto, né? Quando eu vim pra cá do Rio de Janeiro, eu criei o Grupo Casa, né? E durante muito tempo eu estive nessa casa de cultura, chamada Casa de Cultura Nildes Tristão Prieto, que é uma dentista que faleceu de câncer e tudo mais, mãe da minha ex-mulher. E nós fazemos lá uma grande atividade. O Grupo Casa ficou muito importante, porque uma das coisas que eu defendia muito é que a gente precisava abrir as portas daquela casa para que fosse uma casa de convivência, né? Onde a juventude pudesse se encontrar ali para tocar um violão, bater papo, fazer teatro, falar sobre arte e se desenvolver, né? Com uma certa liberdade, né? E é claro, tudo isso com uma espécie de pedagogia, né? Sim. Porque a gente precisa criar borda, né? Para não ficar também transbordando por aí, né? Depois que eu saí do Grupo Casa, eu resolvi fazer o Teatro do Mundo, porque eu saí de casa, né, e fui para o mundo, porque na verdade era um lugar que já estávamos antes, porque o mundo é esse grande palco, onde todos nós nos encontramos e desenvolvemos atividades, etc. E eu sempre fui de fora, né? Eu sou o filho mais novo de uma família de pobres no Rio de Janeiro, né? E eu sempre entendi, assim, como é que eu comecei a fazer teatro, né? Meu pai trabalhava muito, saía de casa às 4 da manhã, voltava para casa às 11. Meu irmão estava no mesmo caminho. Eu falei, cara, qual é a coisa mais próxima de não fazer nada? E aí eu descobri na arte, porque eu tinha um troço que não era labuta. Era uma forma de estar com as pessoas, né? E eu comecei a ler o Spinoza, Lacan, e comecei a entender que, assim, que nós somos feitos dessa substância, da qual estamos todos mergulhados nela, não há diferença nenhuma entre nós, que precisava de alguma maneira entender essa inter-relação, né? Que eu sempre ficava assim, um dia meu irmão ganhou um aviãozinho no Papai Noel, e o filho do vizinho ganhou um carrinho mais michuruca, e ele falou, Papai Noel não gosta de mim. Eu falei, caramba, cara, tá errado, entendeu? Ou quando minha mãe achava que eu era melhor do que o filho dos outros, não, porque você é melhor do que o filho dos outros. Eu não sou, mãe, então eu sou até pior. Assim, porque assim, a gente fica muito essa coisa do sanguíneo, né? Ah, não, meu filho. Não, cara, eu quero pro meu filho, que hoje tá fazendo 10 meses, inclusive. É verdade. Eu quero que meu filho, que os amigos dele sejam tão especiais quanto meu filho, para mim e para o mundo, né? Não é? Isso é o teatro do mundo. É um lugar onde eu posso, de alguma maneira, fazer minha arte, pesquisar minha arte com os meus parceiros, entregar essa arte para a cidade, onde a cidade pode ir lá encontrar os seus artistas, não só do teatro, da música, da dança, das artes visuais, do cinema, né? Do café, né, os artesanatos da boutique. Nós somos um condomínio ali, tem a boutique do café, a boutique do teatro, o café do teatro, né? E é isso, a boutique do café, o teatro da boutique, tá tudo misturado, né? Porque isso, acho que essa mistura, acho que isso é muito salutar mesmo. É o que, por exemplo, claro que eu entendo os lares e fazem um trabalho fundamental, né? Porque as famílias não dão conta de cuidar dos seus idosos, muitas das vezes. E não dá pra fazer juízo de valor aqui, mas evidentemente, às vezes você encontra, sim, gente que... A gente estava esses dias ouvindo um coach, desses coaches de internet, falando assim, porque eu já falei para meus filhos, não cuidem de mim, porque eu estou na academia me preparando para não ser um idoso, e eu falei para meus pais, eu não vou cuidar de vocês. Eu falei, que tristeza, velho, sabe, que coisa que você está pensando, que tipo de ensinamento é esse, cara? A gente está longe de qualquer coisa que seja ecumênica nesse sentido, porque a gente tem que dar a mão, cara, a gente tem a pessoa que cuidou de você, que teve você. Cara, eu tenho um bebê hoje em casa, vocês sabem disso. Sim. Como é difícil ter um bebê, e como eu entendo minha mãe hoje, todo o sofrimento que ela passou comigo enquanto bebê. Verdade. Né? Então, se minha mãe, ela não está viva mais, se minha mãe estivesse viva, ela estaria muito idosa, e nós, os meus irmãos, tínhamos e nós fizemos isso até o final da vida, eu morando aqui, mandava dinheiro, ia pra lá, estava todo mundo junto, né? A avó
da Helena é muito bem cuidada pela família, porque defende esse lugar do, né, vamos nos juntar e vamos amparar esse idoso que nos amparou a vida inteira, né, cara? E eu acho bonito você falar isso, porque é o lance do acolhimento. Do acolhimento. Né? E às vezes o acolhimento é o idoso, às vezes ele é a criança especial, a gente não sabe, claro, meu irmão. Cara. É como você acabou de falar, pô, eu não vou cuidar. Meu irmão, eu tô no teatro, manhã, eu falo pro meu elenco assim, gente, nós estamos fazendo uma turma da Bolonhesa, vai chegar uma criança autista que você não vai identificar que ele é autista. Não tem como. Subiu no palco, a mãe não falou nada, o pai não falou nada, começou a pesquisar coisas. Olha primeiro, não manda sair do palco, porque às vezes você não interage com ela e vê se o que está acontecendo, o que você. Eu às vezes pego na mão e vou fazer o espetáculo inteiro com a criança na minha mão. Porque eu entendi que a mãe fez assim, ó. Não sei o que fazer. Porque tirar uma criança autista do palco, às vezes você vai criar um problema muito maior. Né? Deixa no palco, não tem porquê, né? Agora, voltando a falar uma coisa interessante, quando você falou da questão da morte, né? E para criança, eu fui de uma companhia no Rio chamada Entreato, e nós fizemos um espetáculo chamado A Viagem da Família Aço. O Aço Júnior, um palhacinho, fazendo aniversário, e ele tinha perdido a mãe dele, né? E tava o avô, o vovozaço, a vovozaço, o paiaço, e ele fala assim, esse ano eu vou encontrar minha mãe? O vovozaço manda, vai! Aí todo mundo, e aí como? Aí o pai fala, no Brasil. Aí, ele começa uma viagem no quintal, brincando a coisa do Manuel de Barros, meu quintal é maior do que o mundo. Eu fico todo arrepiado. Ele começa uma viagem no quintal e aí os palhaços vão construindo cada cenário de cada cidade, é na Bahia, é não sei o que lá, e ele vai encontrar uma amiguinha lá em São Luís de Maranhão, nos Lençóis do Maranhense, e ela perdeu a mãe também, e aí ele entende que ele perdeu a mãe, aí ele fala assim, minha mãe morreu, né? Cara, é um chorinho, eu fico todo emocionado. É um chorinho, a gente começa a cantar uma música. Entendi. Que é pra passar, todo mundo se emociona, a música vem, aí ele já se redime, já entende, já vai pra uma outra coisa, é apaixonadinho, aí arruma uma namoradinha. Aí essa namoradinha já é uma nova vida e tal. Então o Aço Júnior, ele meio que cura isso, ele toca nesse lugar, porque sim, há muitas crianças hoje, por isso que a gente fala a questão do Dia das Mães na escola, Dia dos Pais na escola, porque há muitas crianças que não têm o pai, não têm a mãe, né? Morreu por uma, né? Ou se afastou, enfim. Né? É tanta coisa, então é preciso tomar cuidado também com essas crianças, né, cara? E tocar nesse assunto é delicado, é preciso de pesquisa, não é qualquer um que pode fazer, né? Com sensibilidade, né? Eu aprendi, acho que com a Maria Clara Machado, Caracioli, o Rio de Janeiro evoluiu muito no teatro para criança, né? Verdade. Nós hoje temos o Prêmio Zico Salaberry, o CBTIG, que é um centro de pesquisa, né, da infância e juventude para o teatro, né, cara? Nós crescemos muito nesse lugar. Eu trago para cá esse know-how comigo, nesse lugar de quem leva a criança no teatro são os pais, são os tutores, né? Então eles têm que ser também contemplados, né? E que tipo de assunto a gente pode abordar com a criança? Todos. Olha. Agora vamos fazer o Romeu e Julieta, né? Uhum. Esse Romeu e Julieta é a história de dois adolescentes que se suicidam por conta de amor, né? São apaixonados, né? Há toda uma desconexão há a violência das famílias, né? Essa inimizade, e há uma falta de comunicação ali com o padre, e acaba que o veneno que ia ser aí não foi, acaba a Julieta se matando no final para encontrar o Romeu, enfim. É uma resolução, né? O final é maravilhoso, que agora as famílias não lutam mais entre si, né? Porque esses dois adolescentes meio que redimiram, né? Abriram a consciência. Agora, como é que a gente aborda isso? Com palhaçaria, né? O suicídio ali brincando, a brincadeirinha do teatro, e logo em seguida a gente já faz a moral, que é agora essas famílias não brigam mais, porque é preciso abrir o campo de consciência, porque assim, briga de trânsito. Caramba, tem muito, né? Cara, as pessoas morrem no trânsito por causa de uma discussão no trânsito, cara. Claro. A pessoa mata a outra, assim, o valor da vida, né? É eu fico com esse nó na garganta o tempo inteiro, falando sobre essas coisas, porque eu dou tanto valor à minha vida que a vida de vocês é tão valorosa quanto a minha. Ótimo. Agora, se a minha vida não tem valor nenhum, então essa é uma questão. Cara, vamos lá na violência, né, cara? Sim. Se aquele ser que mora numa comunidade carente no Rio de Janeiro, ou aqui, né, maltratado, o pai morreu de cirrose, a mãe tá indo no caminho das drogas, tá abandonado, os vizinhos não cuidam. Se o Estado, se a gente não entrar numa de abraçar, de trazer afeto para essa criança, ela muito provavelmente vai se tornar uma criança violenta.
E aí ela vai ser, né? Então a gente precisa entender essa base, cara, a escola, né? Os valores, os valores, o afeto, né, cara? A gente precisa se afetar mais, a gente tá muito egoísta, cada vez mais egoísta, individualista, né, cara? E eu acho que o teatro discute isso, né? A gente conseguir, de alguma maneira, olhar para o mundo com mais afeto, diversidade, né? Eu não vou citar nomes, mas tinha uma aluna, hoje é uma aluna, né? Mas era um aluno meu no teatro para criança, que era um menino desconectado do mundo. A mãe chegava lá apavorada porque ela não sabia o que fazer. Era um menino que não se encaixava, era o Flix, cara, não se encaixava. A mãe falou assim: gente, socorro, eu tentei ontem conversar com ele, eu não sei, ele tá sendo uma ostra, né? E fizemos uma atividade com ele, com teatro, ele fez uma peça muito interessante falando sobre... Mas os pais eram tão legais e tão preocupados com esse problema, que foram envolvendo ele em atividade, que hoje esse menino é uma mulher trans. Olha aí. Acabou de se formar em Direito. Caramba. Linda e maravilhosa. E era isso, porque ela é amada, e ela é amada, quer dizer, pelos pais. Eu vi as fotos na internet, acompanho pela internet, o pai abraçando ela na formatura, a mãe abraçando ela na formatura, né, cara? E um dia eu vou te convidar ela aqui para você conversar com ela sobre isso, que é tão importante. E você, por exemplo, testemunhar essa transformação através da arte, é que eu acho que é o grande fascínio, né? É você poder testemunhar realmente. Olha, cara, eu era uma pessoa assim, eu, por exemplo, eu sou uma testemunha do teatro. Eu era um cara extremamente tímido, ostracista, e aí o teatro vai libertando a gente, você vai colocando tudo no seu devido lugar, e aí você se revela, né? E às vezes essa revelação é num processo de autocura muito grande. Por exemplo, após Covid, as pessoas às vezes estão ainda naquele processo de viver uma escassez gigantesca, né? Esquecendo dos seus melhores momentos. Sim. Né? E assim, hoje, por exemplo, tanto na melhor idade quanto em qualquer idade, é importante a gente saber onde a gente quer chegar, né? E Sim. como que a gente vai chegar, aí, meu irmão, aí tem as ferramentas para isso. E há muitas, né? Eu tava até brigando com a minha irmã esses dias no WhatsApp, brincando, né? Ela mora no Rio, e ela falando sobre, porque os amiguinhos deles, do meu sobrinho tem 16 anos, estão na academia. Eu falei: que juventude é essa? Tá fazendo o que na academia? Vai pra esquina tocar um violão, jogar um dominó, né? Se perder um pouco, porque às vezes a gente também tá nesse lugar também muito do sucesso, né? Claro. E a internet colabora para isso, essa coisa do sucesso do financeiro, né? Você vê os coaches infantis, né? E economistas infantis falando sobre dinheiro, sobre sucesso. Eu falo: caramba, gente, é tão bom se perder, né? É tão bom a rebeldia pro jovem, sobretudo nos jovens de países subdesenvolvidos, que não é mais nosso caso, já passamos dessa fase. Mas de alguma maneira é importante, no momento que o conservadorismo está ganhando tanta força no mundo, é importante que a gente seja rebelde para questionar os paradigmas, né? Voltar atrás, talvez se alimentar de coisas que são inerentes do ser humano, é o combate mesmo, é combater as forças do mal, né? E falar sobre amor, sobre liberdade, né? Etc. A gente está muito... E o Covid também veio dar uma estragada, né? Sim. Os jovens estão... Meu sobrinho, 16 anos, fica o tempo todo dentro do quarto dele jogando videogame, cara. Tá vendo? Entendeu? E aí você tira uma... O cara vai pra praia, ele mora perto da praia. Vai surfar, moleque, pelo amor de Deus. E isso que eu acho bonito você falar, porque aí vem o convite. Né? Então você que é pai, você que é mãe, você que é educador, cara, se permita se convidar a interagir com novas pessoas, entender, sai. Risco, a vida é risco. Rompe a tela um pouquinho e vem pro lúdico, vem para você poder estruturar uma nova vida. E hora do jabá, como é que eu faço para entrar em contato com o Vidarte? Como é que eu faço, às vezes, para entender melhor sobre esse momento tão desafiador que é cuidar bem do meu idoso? Como é que é esse relacionamento, amiga? Então, nós temos a nossa página no Instagram, tá? Do Espaço Vidarte, do Vidarte Sênior, que é exclusivamente para o atendimento do idoso. Né? Pode entrar em contato. Espaço Vidarte oficial, né? Isso. E o @Vidarte Sênior, que é do idoso. E nós estamos estou lançando um novo projeto, que é o
o bem cuidar daquele que cuida do idoso. Cuidar de quem cuida. Justamente, porque muitas vezes são negligenciados, né? Ele não sabe como lidar com aquele idoso que tem um tipo de demência, um Alzheimer, ou uma frontotemporal, ou uma de corpo de Lewy. Então, são 4 tipos de demência e ele não sabe como lidar. Aquele idoso fica repetitivo. Como que ele vai fazer? Então eu estou lançando isso para a gente ensinar a essa pessoa a cuidar do seu paciente, do seu idoso querido em casa. Bonito, e também se cuidar, né, amigo? Sim. Porque às vezes a pessoa cuida do outro, acaba esquecendo de si mesmo, aí você vai ver, deu ruim. É isso. Meu querido Fernandão, hora do jabá. Como que a gente faz para entrar em contato com a sua agenda do Teatro do Mundo? Cara, hoje ainda a gente depende muito do Instagram ainda hoje em dia, né? Cada vez mais, não é que eu queira. Mas @Teatro do Mundo, a companhia, e @Estação Cultural Teatro do Mundo, a estação, né? Que é esse condomínio. A companhia, a gente trata do teatro, da feitura do teatro, das oficinas, etc. E a estação é esse condomínio, esse lugar. Tem a boutique do teatro, que são 6 artesãos, tem o café do teatro, que é café de microlote especial, então, assim, gostoso, né? Hoje a gente está nessa fase agora passamos da fase do tradicional, né? Passamos pelo gourmet, agora estamos no especial de microlote. E tem o teatro, né? Agora é legal procurar lá, eu ia falar até da agenda dessa semana, mas até o dia 15 de fevereiro estamos em cartaz todo sábado. Caramba. Com um espetáculo para criança de graça lá, com a turma do gratuito. Gratuito às 5 horas, chega mais cedo porque tá lotando. No final de semana agora foram 120 pessoas. Que legal. Pelo menos 50 foram para casa, assim, que não tem como, é um espaço pequeno, né? É um teatrinho de bolso. Cara, mas olha, parabéns pela iniciativa, porque, por exemplo, às vezes você trazer a criança, ela às vezes não tem uma agenda, não tem um lugar para poder ir e se divertir. Porque às vezes, por exemplo, as crianças elas vão, evidentemente, para as praças e tal. Agora, para ver cultura acontecendo, para ter contato com o teatro, é legal que a gente faz isso em família, né? Então ali o nosso público é vó, tia, mãe, pai, criança, primos, amigos da escola. Então é uma comunidade interagindo, né, cara? Caramba, que legal. Até o dia 15 de fevereiro, então, todos os sábados, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Começa lá no Teatro do Mundo, galera. E para você que está conectado com a gente, eu quero agradecer a sua audiência cada vez maior aqui no nosso podcast. Se você quiser seguir @pod.rirms, também se quiser seguir esse nobre carequinha aqui, @OAlexFigueiredoMS, claro, na nossa nave mãe, @MediaMax. Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima.